Agradeço a presença dos professores da banca, professor Daniel, professor Alexandre, professor Vaguesh, que me acompanha durante todo esse processo. A minha pesquisa trata do estudo da incorporação do lodo de ETA da cidade de São Gabriel em tijolos de solo-cimento e a avaliação das propriedades térmicas do material. A construção civil, ela é conhecida por ser uma indústria que consome uma grande quantidade de energia e matéria-prima para a produção dos seus objetos construtivos, né? E de maneira a buscar uma eficiência mais ecológica para essa indústria, nós buscamos uma redução na produção dos resíduos durante a construção, ao mesmo tempo que buscamos tornar as edificações eficientes ecologicamente e utilizando materiais também produzidos de uma maneira ecológica. Nesse sentido, nós temos o tijolo de solo-cimento, também conhecido como tijolo ecológico. Esse é um tijolo que ele é construído com a adição de solo argiloso mais cimento, que quando prensado em um equipamento, dá forma ao bloco e então forma o tijolo. Ele tem método construtivo semelhante ao alvenaria estrutural, no qual permite a passagem de tubulações pelos furos dos tijolos, né, que são formados ao longo das paredes de construção, e ele possui capacidade de incorporar alguns resíduos em sua composição, como existem estudos que avaliaram a capacidade de resíduos inorgânicos, como resíduos de obra, e também resíduos orgânicos, como fibra de coco. Nesse mesmo sentido, dentro de uma estação de tratamento de água, ao longo do processo de potabilização da água, é produzido um resíduo que se chama o lodo de ETA. Esse resíduo, produzido em grande quantidade, precisa de uma destinação, ele possui alguns agravantes, como bastante matéria orgânica e alguns elementos químicos utilizados durante a potabilização. E esse estudo buscou entender se é possível utilizar esse lodo de estação dentro da composição do tijolo de solo-cimento. Ainda pensando numa questão energética da utilização desse tijolo, essa pesquisa buscou avaliar os parâmetros de amortecimento e atraso térmico, que são dois índices que são influenciados pela inércia térmica do material. Então, o tijolo ecológico, o tijolo de solo-cimento, ele, ao contrário do tijolo cerâmico tradicional, ele não necessita de queima. Então, estudos apontam que a produção de gás carbônico durante a produção do tijolo cerâmico é maior do que o do tijolo de solo-cimento. O tijolo de solo-cimento ele tem uma produção de gás carbônico porque utiliza o cimento, que é um componente, durante a produção, emite bastante CO2, mas mesmo que seja utilizado uma quantidade de cimento no tijolo, é bem menor do que o utilizado, que é produzido durante a produção do tijolo cerâmico. Além disso, o tijolo de solo-cimento ele tem um fator social. Existem estudos de casos que avaliaram a utilização desse tijolo dentro de olarias comunitárias, no qual pessoas utilizavam essas olarias para produzir edificações, né, próprias casas, e também tem uma função do transporte desse material, né, no caso, em regiões que seria difícil de acessar, levando uma quantidade grande de materiais, digamos que seja na Amazônia, né, o transporte do equipamento de moldagem do tijolo facilitaria a produção desses blocos nesse local, né, auxiliando nesse aspecto. O lodo de ETA, ele é produzido em grande quantidade, a destinação dele é um fator importante dentro de uma estação. Normalmente acabam utilizando aterros sanitários para aplicação desse material, mas ele acaba trazendo o problema da disposição desse material para dentro do aterro sanitário. Além disso, existem alguns casos que foram identificados onde efeito de rios, então contaminando esse rio, provocando assoreamento, aumento da demanda química de oxigênio devido à grande quantidade de matéria orgânica que existe nesse material, né? Então, utilizar esse material dentro do tijolo de solo-cimento seria uma alternativa para a disposição desse material. O tijolo seja produzido ecologicamente se a utilização dele na edificação não é uma edificação energeticamente eficiente, ou seja, teríamos uma redução de consumo, de produção de CO2 durante a utilização da edificação produzida com esse bloco, se não for tiver capacidade térmica de segurar a troca de temperatura entre a parte externa e interna, o consumo
edificação, ao longo de toda a vida útil dela, vai acabar consumindo também, produzindo uma grande quantidade de CO2 devido à climatização artificial que seria necessária. Então, o objetivo geral seria avaliar a possibilidade técnica de incorporação do lodo de estação de tratamento de água na composição do tijolo de solo de cimento, de forma a atender as NBRs 8491 e 8492 de 2012. E elas são normas que apresentam modos de ensaio e também limites que devem ser atendidos para poder utilizar os térmicos do tijolo de solo de cimento. Então, como objetivos específicos, nós temos caracterizar o lodo no que tange às propriedades químicas e granulométricas, com o objetivo de compreender a influência dessas características na composição e no desempenho do tijolo do solo de cimento. E ainda, como nós não temos uma fórmula pronta, porque o solo ele tem uma grande variação, eu busquei entender como seria desenvolvido o traço para servir de referência para aplicar o lodo de estação, porque nós dois MPa exigidos pela norma. Então, eu fiz todo esse estudo, qual seria a composição do solo, qual seria a quantidade de cimento, para poder iniciar a pesquisa, entender se seria possível ou não incorporar o lodo. Então, outro objetivo seria estudar a influência do lodo ETA da estação de São Gabriel sobre a resistência à compressão e absorção de água, né, que são dois parâmetros exigidos pela norma, quando incorporado ao tijolo do solo de cimento. E também avaliar o desempenho térmico do tijolo do solo de cimento através de parâmetros de amortecimento e traço térmico. Tive capacidade de avaliar através da câmara que eu criei, que foi uma câmara térmica de baixo custo, desenvolvida por mim em laboratório. Delimitações da pesquisa, né, não foram avaliadas as análise da variabilidade. Oi? João, de repente tu desliga a câmera, né? Só? Para poder ficar melhor. Só um minutinho. Aqui. Aí. Tá. Então, nesse trabalho não foram avaliadas as seguintes abordagens. A análise da variabilidade da composição do lodo ao longo do tempo. Ou seja, eu fiz o recolhimento em dois momentos, em dois períodos distintos, em maio e em agosto do ano passado. Misturei esse lodo, mas eu não avaliei eles individualmente. Além disso, não foi realizada a avaliação microbiológica e agressividade ambiental do lodo, mas foi por questão de custo mesmo. E não foi feita uma avaliação econômica da utilização do lodo no tijolo do solo de cimento. Tá. Então, o lodo ele foi recolhido da estação de tratamento de São Gabriel. Essa estação ela faz o recolhimento das águas do e ela utiliza o tratamento tradicional, através de floculação, sedimentação, filtração e também a desinfecção da água, né? Ao longo do processo de potabilização são produzidos alguns resíduos. Esses resíduos se acumulam no decantador, que seria o tanque de sedimentação, e então esse material é removido desse tanque de sedimentação e transportado para outro tanque para adensamento. Além disso, os filtros, quando são limpos, esse material, essa água utilizada para a limpeza também é transportada para o tanque de adensamento. O tanque de adensamento, ele busca separar novamente a água do lodo, né, da partícula sólida, desse material que estava em suspensão na água. Então, nesse tanque, ele é posto para adensar, deixa um tempo até as partículas sólidas descerem para o fundo do tanque. Então, esse lodo a parte da água é colocada novamente para potabilização, enquanto que o lodo é transportado para bags de desidratação. Durante o transporte desse lodo até os bags, é aplicado um floculante catiônico, que ele permite uma divisão ainda maior da água em relação aos sólidos. Olha só como interessante aqui na primeira figura, à esquerda, como a água ela se separa da partícula sólida e a gente consegue simplesmente deixar um material sólido da parte líquida, né? Então, esse material ele é transportado para os bags de sedimentação, de adensamento,
Esses bags, eles são recipientes que utilizam um tecido permeável que permite a saída da água. Então, a água vai saindo aos poucos desse lodo, ocorre uma diminuição, então, da umidade presente no lodo. Quando esse ele é deixado para descansar durante um tempo, para perder essa umidade, após um determinado período, ele é rompido, que tem um bag rompido, e é feito o transporte desse lodo para, no caso dessa estação, é utilizado numa região de recuperação da flora. Tá? Do bag, ele se apresenta como um solo argiloso com uma consistência gelatinosa. Eu saquei esse material, botei para o LMCC aqui da PCM. O solo argiloso ele foi recolhido de uma olaria aqui da cidade. Eu optei por fazer recolhimento da olaria porque as chances de termos um solo de melhor qualidade seria maior que se simplesmente pegasse de uma jazida, né? Então, seria um solo provavelmente certificado, que não teria argilas expansivas na sua composição. E a areia ela foi recolhida de jazidas aqui do rio Vacacaimirim. Optou-se por utilizar o CP4, porque, de acordo com Bauer, por se tratar de um cimento pozzolânico, ele apresenta resistência a agentes agressivos como o esgoto. Imaginei que o lodo poderia vir a atacar a hidratação do cimento, eu optei por utilizar o CP4, que tem essa característica, né, de resistir a agentes agressivos. Outra possibilidade seria o CP5, né, que ele apresentaria uma resistência inicial maior, porém ele não tem essa característica, então optei por esse material. Os materiais para confeccionar o tijolo de solo-cimento, ou seja, o solo argiloso, o lodo e a areia, eles foram submetidos a um ensaio de sedimentação e peneiramento, foi um processo integrado, né? Então, a gente faz inicialmente uma preparação das amostras, a gente seca essas amostras, estorroa, passa numa peneira para determinar a fração pedregulho, e após, nós misturamos esse material com defloculante, deixamos 24 horas, depois colocamos num agitador, e após o agitador a gente utiliza o densímetro para fazer as medições de temperatura e a medida que aparece no densímetro são determinados pela NBR 7181. Após esse processo, né, que daí vai servir para, através da lei de Stokes, determinar as frações finas do material. Após esse processo, é peneirado, essa solução ela posta numa peneira, é lavado esse material na peneira, é removido os passantes da peneira 200, né, o silt e a argila, e então o material restante é posto para secar novamente, e então peneirado, e aí determinamos a fração areia. Foi necessário ainda determinar a densidade real dos grãos, porque foi determinado através do piquenômetro e é necessário como parte da equação para determinar o diâmetro dos grãos, né? Então, para poder complementar o ensaio de sedimentação, aplicar a equação, nós precisamos da densidade real dos grãos. A densidade real dos grãos seria o peso das partículas do sólido, sem considerar os vazios do sólido. Então, nós utilizamos um piquenômetro com a água destilada para comparação durante o processo de análise. O ensaio de difração e fluorescência de raio-x, então, das matérias-primas do solo cimento, ou seja, solo argiloso, areia, o lodo e o cimento, ocorreram no laboratório de magnetismo e materiais magnéticos da FSM, enquanto que o tijolo que foi macerado, né, ele foi ensaiado no laboratório de difratometria da URGS. O ensaio de fluorescência também ocorreu na URGS, no laboratório de geoquímica. Os limites de consistência, a NBR materiais utilizados esse menor de 40%. Esse ensaio do limite de liquidez é de acordo com a NBR 6459, de 2016. Eu utilizo o equipamento de Casa Grande, que aplica golpes contínuos no material,
e determina-se a quantidade de golpes para fechamento de um sulco. Então, ele determina a troca da fase plástica para a fase líquida do material, ou seja, a quantidade de água necessária para da fase plástica para a fase líquida. O limite de plasticidade, né, é utilizado para calcular, então, o índice plástico. O limite de plasticidade determina a mudança para o estado plástico, então, do material. Ele é um método utiliza o material em forma de cilindro, no qual, depois de transformado num cilindro, com a mão, né, com um comprimento de 10 centímetros e 3 milímetros de diâmetro, a quantidade de água é suficiente para que esse cilindro não ocorra fissuras, né. Um ensaio bem importante para essa pesquisa foi a definição da quantidade de matéria orgânica. Eu segui a NBR 13.600, que os materiais, então, inicialmente foram secos, né, e então pesados, e depois foram submetidos a temperatura de 440 graus. Depois desse período, o material era pesado novamente, e então a alteração do peso entre o inicial, que foi apenas após a secagem, 100 graus ali, e essa após passar a 440 graus, determina que a quantidade de matéria orgânica foi queimada, então tem uma diferença de massa. Essa diferença de massa é a porcentagem de matéria orgânica de cada um dos elementos. Foi determinada a umidade ótima dos materiais, apesar de ele não poder ser utilizado como parâmetro para definir a quantidade de água para essa. Utilizei, então, o ensaio Proctor normal, que utiliza um cilindro com parâmetros da norma e também um peso, um martelo, no caso, com distâncias de golpe uniformes e com peso uniforme, no qual ocorreu em 3 camadas dentro do cilindro, e através desse ensaio eu determinei a umidade ótima dos materiais. Serviu mais como uma caracterização dos materiais do que para determinar a quantidade de água da mistura. Então, após realizar de granulometria, né, determinou-se então que o lodo ele tinha principalmente silt em sua composição, 41%, e 50% de areia. O solo argiloso se dividiu em 44% de argila e 40% de silt, uma pequena quantidade de fração areia, e a areia quase totalmente composta por areia grossa, média e fina, com uma pequena quantidade de finos e um pouquinho de pedregulho também. O limite de consistência. Então, o limite do solo argiloso ele foi superior ao que determina a 10.833. Então, foi maior que 45% no limite de liquidez. O índice de plasticidade também foi maior, o que determina foi 28%, contra os 18% que a norma exige. A areia, por não possuir finos na sua composição, ou muito poucos finos na sua composição, não apresentou o limite de liquidez, nem limite de plasticidade. E o lodo de ETA apresentou o limite de liquidez bem elevado também, 64%, acima dos 45% exigido pela norma, e não teve limite de plasticidade porque teve pouca argila na composição. Então, o índice de plasticidade foi de 64% também. Porém, quando a gente corrigiu, adicionando areia na composição, nós conseguimos atingir os limites da norma. Então, atingimos 22% para o limite de liquidez e o índice de plasticidade ficou em 8%. Né? Esse foi o traço que, no final da análise, nós conseguimos concluir que atinge as exigências da norma. Quantidade de matéria orgânica, o solo argiloso ele apresentou uma quantidade superior a 100%, bem maior do que obtidos na pesquisa de Cabral, que obteve 0,26%, e também Gonçalves, que obteve 2,85%. A areia, em compensação, apresentou 32,36%. Né? Como o ensaio de determinação dessa quantidade de matéria orgânica, ele utilizou 2 amostras de cada tipo de material, foi realizada, então, a média para obter esses valores. O ensaio da compactação, tijolo com 100%. Para o material 100% argiloso, obtivemos uma umidade ótima de 26,7%, porém não foi moldado o tijolo com essa composição, né, serviu apenas de parâmetro. E ao longo do processo onde foi adicionada areia, essa umidade ótima foi sendo reduzida. Então, passou de 26,7% para 12,4%. Além disso, houve também da densidade
do material, né, passando de 1.475 kg por metro cúbico para 1.800, e observem que a umidade de moldagem do tijolo solo cimento ele permaneceu quase constante, né, em torno de 13%. Porém, quando comparado com um material com 40% de solo argiloso e 60% de areia, ficou bem parecida a umidade ótima com a umidade de moldagem. O ensaio de difração e fluorescência de raio-x. Então, para o solo argiloso, nós temos uma predominância de quartzo e também de ilita, que seria um tipo de argila. Também é possível encontrar aqui a caulinita, outro tipo de argila. Essas duas argilas não são expansíveis. E também encontramos calcita, hematita e ustita, que seriam elementos encontrados em sedimentos de rocha. O ensaio de fluorescência de raio-x, aqui embaixo, ele corrobora, então, com os ensaios de difração, né? A sílica, o quartzo, no caso, foi encontrado uma concentração de 65,36%, enquanto que também foi possível identificar a alumina, que seria esse elemento, 16%, também é encontrado em sedimentos de rocha. Quanto ao lodo de ETA, também foi identificado o quartzo, né, devido à grande quantidade de areia, a elita, que seria o tipo de argila identificado, e um ensaio aqui de fluorescência, que também corrobora, então, com essa quantidade de quartzo encontrado, e também foi possível encontrar, assim como o solo argiloso, foi possível encontrar a alumina. Essa alumina pode ser tanto proveniente de sedimentos de rocha, né, quanto dos elementos químicos utilizados na estação de tratamento de água. A areia foi identificado apenas quartzo, então, tanto no ensaio de difração quanto fluorescência. Na verdade, a fluorescência foi 89% de concentração de quartzo, né, e a difração foi identificado apenas esse material. Quanto ao cimento, então, o CP4, a alita e a belita, aqui representados pela letra A e B, eles são elementos que garantem o ganho de resistência do cimento. A calcita, a gipsita e a bassanita e o clássico são elementos utilizados para controle de tempo de pega. E o óxido aqui no ensaio, uma concentração considerável no ensaio de fluorescência, é um material bastante presente na composição do cimento. Ainda foi possível identificar a sílica na composição, o quartzo, no caso, que corrobora com a pesquisa de pureza, que também, em 2017, que também encontrou esse material presente no cimento. Bom, então, o tijolo de referência. Foram propostos 3 composições do solo. Então, o solo com 80% de solo argiloso e 20% de areia, 60% de solo argiloso e 40% de areia, e 40% de solo argiloso e 60% de areia. Para cada uma dessas composições do solo, propôs-se 3 quantidades diferentes de cimento, 8%, 10% e 12%. Então, para confeccionar os tijolos, inicialmente realizamos a secagem do material em estufa, né? Após, fazíamos o destorramento em britador, ali do laboratório, fazia a armazenagem do material em baias para acumular o material e ter quantidade suficiente para produzir o traço, né? Após, realizava-se o peneiramento, então a quantificação do material em massa, através de uma balança, e a mistura dos materiais era realizada na argamassadeira. Para a definição da quantidade de água necessária para moldar o tijolo, o cimento Portland, que ele diz o seguinte, que foi, no caso, como eu realizei o ensaio, eu fui adicionando uma certa quantidade de água dentro da argamassadeira, enquanto eu ia fazendo a preparação, né? Após a mistura, com essa quantidade de água, eu pegava uma porção desse material com a mão, apertava, esse material deveria apresentar a marca dos dedos. Caso não apresentasse essa marca dos dedos, significaria que estava com uma quantidade baixa de água, então era necessário adicionar mais uma porcentagem. Após obter essa característica, né, apertar e apresentar a marca dos dedos, então a mistura era lançada ao chão a uma altura de 1 metro,
e essa mistura deveria se esfarelar, né? Se não se esfarelasse, significava que eu tinha utilizado uma quantidade muito grande de água. Então, aqui, para cada composição do solo, eu fiz esse ensaio. Então, quando eu trabalhei com solo 80% de solo argiloso e 20% de areia, eu determinei a quantidade de água necessária para moldar ele. Depois, quando eu alterei para 60%, fiz novamente um ensaio. Depois, 40% de solo argiloso, mesma coisa. Para confeccionar os tijolos, era necessário realizar a lubrificação da prensa com óleo desengripante, porque senão o tijolo não saía de dentro da câmara de prensagem. Adicionava-se o material preparado na argamassadeira dentro dessa câmara, realizava-se a prensagem e retirava-se o tijolo do equipamento. Após isso, eram depositados os tijolos numa área ventilada, e após a produção do traço, eu realizava o borrifamento de água para fazer a cura desse material. A ideia inicial seria utilizar a câmara úmida do LMSC, porém, a quantidade de água despejada na câmara, ela desagregava os tijolos. Então, nas primeiras tentativas para moldar o tijolo, onde eu tentei colocar na câmara, o material ele era desagregado, né? Então, não encontrei viabilidade de utilização. Então, optei pelo borrifamento. A ideia seria realizar uma vez ao dia, mas, porém, nos testes iniciais, quando eu fui no segundo dia, verifiquei que os tijolos continuavam ainda com uma umidade superficial, então optei por fazer esse borrifamento a cada 48 horas. Os ensaios tecnológicos, então, nós temos o ensaio de resistência à compressão, né, exigidos pela norma do tijolo solo cimento. Ele exige que 7 tijolos sejam ensaiados quanto à resistência, e que a média de resistência seja superior a 2 MPa e os valores individuais não sejam inferiores a 1,7 MPa. Então, para realizar esse ensaio, inicialmente eu realizava a quantificação da massa, usava esse material, media ele, cortava pela metade, então realizava o capeamento, a união das partes, né, do tijolo. Após fazia o capeamento, e então deixava esse material por 6 horas imerso em água, e então realizava o ensaio de resistência. O ensaio de resistência foi realizado aos 21 dias, pois se recortar, unir os tijolos, capear, ele leva um certo tempo, então eu deixei esses 14 primeiros dias para o material ganhar resistência, e os 7 finais para fazer essa preparação, de cortar, pesar, unir os blocos, então deixar imerso e ensaiar. Também foi realizado o ensaio de absorção, exigido pela norma, né? O ensaio de absorção exige que 3 blocos sejam ensaiados, sendo que a média não pode ser, de absorção não pode ser superior a 20% e não pode ter valores individuais superior a 22%. Para a realização desse ensaio, então, inicialmente secava-se esse material por 24 horas em estufa, 100 graus, então realizava a pesagem, quantificava a massa desse material e deixava ele imerso por 24 horas. 24 horas e fazia uma a pesagem inicial, determinava a quantidade de água absorvida do tijolo. Para o tijolo com 20% de areia, nós não conseguimos ensaiar ele contra a resistência, né, no transporte do material ali para começar a pesar ele e cortar ele, já alguns dos blocos já se quebraram. E quando foi feito o capeamento, parte do material se desagregou, e durante a submersão os blocos não resistiram também ao processo de imersão, então não consegui nem ensaiar contra a resistência. Já com 40% de areia, foi possível ensaiar os tijolos, mas tivemos algumas unidades que também não resistiram ao processo de medição, capeamento e imersão em água, né? E a resistência obtida, tanto para 8, 10 e 12%, foram bem baixas, né? Houve ganho de resistência com a adição de cimento, porém, foi um ganho de resistência bem baixo. Com 60% de areia, aí já conseguimos ensaiar todos os tijolos, todos eles foram ensaiados, porém, nenhum deles chegou a atingir o valor individual de 1,7, muito menos a média de 2 MPa.
então atingiu a resistência que eu buscava, eu plotei um gráfico onde eu utilizei a quantidade de cimento utilizada, comparei com a resistência obtida, a média daquele grupo, plotei um gráfico e então determinei através da equação qual seria a quantidade de cimento necessária para atingir esses 2 MPa. Como realizei a medição de 2 em 2%, então 8, 10, 12%, com 14 não atingiu, foi atingir a resistência com 16%. Então, com esse novo traço, né, utilizando 16%, que é superior às pesquisas desenvolvidas por Antonelli, que utilizou 10%, e de Silva, que utilizou 11%, foi possível a gente atingir essa resistência. Então, tivemos uma média de 2,38. Eu acredito que essa quantidade de cimento foi necessária devido à grande quantidade de matéria orgânica do solo argiloso. E quando foi utilizado esse novo traço, eu já moldei 10 tijolos, né? Então, 7 foram ensaiados quanto à resistência e 3 quanto à absorção. A absorção também atingiu a média, foi 10,7 de média, e todos os valores individuais ficaram abaixo de 22%. A variância 9, então, foi realizada desse ensaio. Eu não considerei nessa análise de variância o tijolo com 20% de areia, tá? Então, o grau de liberdade para a quantidade de areia foi 1. O grau de liberdade seria o número de amostras, no caso foi com 40% e 60%, menos 1. Então, o grau de liberdade 1 de areia. A média quadrática, ela é realizada através da soma quadrática dividido pelo grau da liberdade. A soma quadrática, ela vem da equação da análise de variância. A análise de variância, ela vai comparar a variância dentro de um determinado grupo e com a variação entre os grupos, né? Então, o dentro, aqui essa análise foi feita no Excel, né, seria o resíduo, né? A literatura trabalha como resíduo. O resíduo seria fatores que não foram dependentes das variáveis que nós analisamos. No caso, nessa análise de variância, foi o cimento e areia, e a combinação entre cimento e areia se teve influência. A estatística F ela é obtida através da divisão da média quadrática do tratamento, no caso, digamos que o cimento é dividido pela média quadrática do resíduo, né, e obtém a estatística F. A estatística F, para considerar que o elemento ele foi responsável, no caso dessa situação seria o ganho de resistência, ele tem que ser maior que o F crítico. O F crítico é um valor tabelado, ele utiliza o grau da liberdade do fator e também o grau da liberdade do resíduo para ser estimado. Então, nessa situação, a estatística F da quantidade de cimento foi superior ao F crítico, então foi um fator responsável pelo ganho de resistência. O mesmo vale para a areia, 68,65, maior do que os 4,11. E também, no caso da combinação entre o cimento e a areia, foi menor que o F crítico, então não pode ser considerado como fator decisivo para a obtenção dessa resistência. Essa análise foi feita para 5% de significância. O valor P para a quantidade de cimento também foi menor do que 5%, então foi considerado viável também pelo valor P. A mesma coisa vale para a areia. Já o valor P para a combinação das fontes foi superior a 5%, então também corrobora que não foi um fator decisivo para o ganho de resistência. Então, para a incorporação do lodo de ETA, foi realizado a incorporação de 5%, 10% e 15%. A quantidade de solo, aqui que eu chamei, foi aquela mistura de 60% de areia e 40% de solo argiloso, né? Foram moldados esses 3 traços. Eles foram submetidos a ensaio de compressão e absorção de água. Além disso, foram postos para análise através da análise de microscopia e EDS. E o traço que atendeu a norma foi submetido a ensaio de difração do raio-x, ensaios granulométricos e próprio normal. Além disso, foi submetido, então, um ensaio com idades de 21, 28 e 91 dias, de forma a gente ter uma análise mais aprofundada desse traço.
resistência à compressão, então, foi realizado um ensaio para 7 blocos, conforme manda a norma, né? A média de resistência foi de 2,23 por 5% de incorporação de lodo. Para 10% caiu pela metade o valor, reduziu para 1%, e com 15%, menos de metade, ele vai ficar 0,51, né, de resistência. Era facilmente fraturável ao esforço manual, né, a gente conseguia quebrar com a mão. Esse resultado foi parecido com as pesquisas de Cabral, que encontrou um valor de 6%, e a de Gontijo Neto, que obteve um valor de 3% de capacidade de incorporação de lodo. Teve uma pesquisa que obteve um valor de 10%, mas foi aliado à utilização de 80% de um agregado miúdo. Então, quanto a essa resistência à compressão, o lodo de ETA, ele foi considerado, então, responsável pela perda de resistência, estatística F bem maior que o F crítico, e o valor P também superior aos 5% daí analisados. Quanto à água, a média passou para todos os traços, porém, com 10%, um dos tijolos teve uma absorção superior a 22%. Então, não pôde ser considerado na análise, né? Então, o traço com 10% não atendeu a normativa. Quanto à análise de variância, né, a estatística F foi inferior ao F crítico, então o lodo de ETA não influenciou na capacidade de absorção do tijolo, né, através dessa metodologia. Quanto à replicação, então, do ensaio de resistência à compressão e absorção de água, né, para servir de parâmetro, eu realizei um ensaio do tijolo de referência aos 21 dias, né, todos esses blocos foram produzidos em um dia. Então, serviu de parâmetro de comparação, né, para os outros traços. O tijolo de referência atingiu 2,08, o de 5% de lodo ao 21 e 20 dias permaneceu praticamente estável, e aos 91 dias obteve um pequeno ganho de resistência, né, passou para 2,26 em média. Quanto à absorção de água, todos os traços, em todas as idades, ali, atingiram as exigências da norma. Quanto à análise, então, de fração, ensaio do tijolo com o lodo foi realizado na URGS, nosso equipamento aqui teve um problema, então precisei recorrer à URGS para poder ensaiar. Foi possível identificar picos de quartzo, representado nos picos azuis aqui, que foram... quartzo, no caso, como teve areia, teve o lodo, teve a argila, todos eles continham areia na composição, então é incrível aceitar a existência desse material, né? Calcita também foi encontrado nos materiais constituintes do tijolo, porém aqui foi identificada a esmectita, que não havia sido encontrada nos outros ensaios de difração. A esmectita é uma argila expansiva. Na microscopia eletrônica, isso daqui seria a imagem com 10% de lodo incorporado. Foi com matriz cimentante na URG, né? Analisei identificado algumas regiões fraturadas, então seriam as possíveis causas da perda de resistência do material. Quanto ao EDS, não foi identificada nenhuma variação significativa entre os elementos analisados nesse ensaio. Então, não pode se determinar através desse ensaio a perda de resistência do material com adição do lodo. Quanto ao ensaio de granulometria, então, com 5% de lodo incorporado, ficou dividida a quantidade de argila e silt em 20% e 21%, 60% de areia, e isso corrobora com o que fala Barbosa e Gavami. Eles comentam que o tijolo de solucimento ele deve ser construído com uma mistura com 60% de areia. E quanto à compactação, então, tivemos uma umidade ótima em torno de 12,5% e uma massa específica aparente úmida em torno de 1.780 kg por metro cúbico. Análise dos tijolos através do amortecimento e atraso térmico. Então,
Inicialmente, eu coloquei 3 soquetes para instalar lâmpadas halógenas que produziam aquecimento em um dos lados da câmara. Então, ocorre uma transmissão do calor dessa parte onde está ocorrendo aquecimento para a câmara de controle, né, o que eu chamei de câmara de controle. Eu instalei data loggers, que são equipamentos que medem a temperatura ao longo do tempo dentro de cada uma dessas câmeras, então eu pude determinar a temperatura de cada uma dessas câmeras e determinar, então, o atraso e amortecimento térmico. Essa câmera foi desenvolvida através da análise da pesquisa de Souza e também baseada no Hotbox Method. Seria uma ISO que trata sobre um equipamento mais elaborado, mas que eu tentei trazer a... Então, pude determinar as curvas. Aqui tem uma renderização de como ficou o projeto inicial. Então, a câmera foi construída em MDF, foi instalado poliestireno expandido no seu interior, então, passado o papel alumínio. Foi construída uma bandeja para troca de amostras e uma porta daí para isolar a câmera da parte externa. Então, esse aqui está o processo construtivo da câmera, né? Então, inicialmente eu cortei as placas de MDF, instalei, então, o poliestireno expandido, apliquei o papel alumínio. Eu coloquei 3 soquetes, porque inicialmente eu não sabia quantas aquela determinada temperatura. Instalei um sistema de troca de amostras, no caso, eu montava minha parede em cima dessa bandeja com rodas, né? Tinha um termômetro externo para controle da temperatura da câmara de aquecimento, e os datalogs utilizados foram da Elitec. Então, tem uma imagem aqui do interior da câmera, com as lâmpadas acesas, e também, aqui a imagem final seria a câmera pronta, né, como vê ela por fora, e eu colocava uns pedaços de EPS, assim como o Souza fez, né, para fazer o fechamento, isolar as frestas da porta, né. Então, o ensaio foi realizado por tijolo de cimento de referência e com lodo incorporado. Foram analisados a parte térmica sem nenhum elemento de assentamento aos 21 dias. Aos 28 dias foi adicionado uma cola PVA para assentamento. E aos 35 dias foi passado um rejunte daí nas juntas dos tijolos. E ainda foi moldada uma outra parede, né, que seria uma parede com tijolo cerâmico 6 furos, com um tijolo 9, 14, 19, que é um tijolo bem comum utilizado aqui na região central do estado. Então, serviu como comparação para entender o desempenho térmico da parede de tijolo de solo cimento, saber se, comparado ao tijolo cerâmico tradicional, como é que é o comportamento dele, né? Então, foi passado uma cola PVA, né, em 2 filetes, horizontal do assentamento, né? A parede foi rejuntada com um rejunte cimentício marrom. Procurei tentar utilizar a cor do tijolo para a cor do material não influenciar no ensaio. Aqui temos uma imagem da parede pronta, né, de tijolos de solo cimento, né, com os blocos cortados. Foi necessário utilizar uma chapa daí com EPS em volta com papel alumínio, e ela foi colada na parte superior da parede com silicone acético. Foi necessário em função das frestas, das saliências que existem na parte superior do bloco, né? Então, permitia tato daí com a parte superior da caixa, isolando uma câmara da outra. Os tijolos de cerâmico não foi necessário realizar isso, porque eu consegui construir a parede exatamente na altura que eu precisava para inserir ela na câmara. Porque como eu tinha a margem da argamassa de assentamento, eu consegui calcular direitinho a altura que eu precisava. Então, o ensaio térmico foi realizado da seguinte maneira: eu tinha 2 dataloggers, né, eu acionava eles, porém, eu programei para fazer a primeira leitura 5 minutos depois do acionamento. Então, eu acionava, colocava na câmara, aí inseria a parede, fazia as reduções na porta, o celular apitava ali a hora que o datalogger fazia a primeira leitura, aí então eu ligava o equipamento. Desse modo, eu consegui trabalhar com amplitude térmica com 2 temperaturas iniciais iguais. Então, as leituras eram feitas a cada 5 minutos, né? E consegui obter essa curva de desempenho, onde a curva laranja seria a da câmara de aquecimento e a curva em azul seria a câmara que eu chamei de controle. A diferença de período entre os picos, ela determina o atraso térmico, e o amortecimento térmico foi calculado através da amplitude da câmara interna, dividido pela amplitude da câmara externa, multiplicado por 100, assim obtive uma resposta em porcentagem. Então, esses são os resultados resumidos
do ensaio, né, o tijolo de solo-cimento de referência sem assentamento, sem material de assentamento, obteve 77% de amortecimento térmico, 79% quando adicionado a cola PVA e 83% com cola PVA e rejunte. O atraso térmico ficou em volta de 1h40, e para o tijolo com 78% de amortecimento térmico sem assentamento, o mesmo valor com a cola PVA, ou seja, a cola PVA não não influenciou no atraso térmico, no amortecimento térmico, e com a cola PVA e rejunte, esse valor subiu para 81%. O tijolo cerâmico 6 furos, ele obteve um amortecimento térmico de 83%, então igual ao valor obtido da parede com cola PVA e rejunte. Porém, o amortecimento térmico ele foi bem reduzido, né? Foi de 25 minutos. Então, se comparado com o restante dos tijolos, possivelmente esse valor tenha sido reduzido em função da inércia térmica. Enquanto que o tijolo de solo-cimento ele tem um peso médio de 5,4 quilogramas, o tijolo cerâmico tem peso de 2,2 quilogramas. Então, tem muito mais massa no tijolo de solo-cimento do que o outro. De acordo com Lamberts, a inércia térmica ela influencia no amortecimento e no atraso térmico dos materiais. Então, talvez essa seria a possível conclusão de ter ocorrido essa diminuição no atraso térmico. Então, como conclusões, em níveis crescentes da mistura, o lodo comprometeu a integridade da matriz cimentícia, resultando em uma redução na resistência à compressão do material. A diminuição da resistência do tijolo pode ser provocado pelo acréscimo de matéria orgânica na mistura, né, visto que o lodo possui uma grande quantidade de matéria orgânica. E não foi identificado nenhum elemento químico que pudesse justificar, no caso, essa perda de resistência, né, pelos ensaios realizados. O limite máximo de incorporação da mistura foi de 5%. Teve uma queda grave de adições de resistência, né? E a presença da fração areia na mistura para a confecção do tijolo de referência afetou diretamente a resistência à compressão, né? O que comprova o que Barbosa e Gavami disseram, que deveria ter uma quantidade em torno de 60% de areia para conseguir atingir a resistência do tijolo. Ambas as paredes do tijolo solo-cimento demonstraram um tempo de atraso térmico superior ao observado na parede construída com tijolo cerâmico 6 furos, e um dos motivos para isso pode ter sido a maior inércia térmica, então, dos tijolos de solo-cimento. Como sugestões para pesquisas futuras, está avaliar as propriedades do lodo de estação de tratamento de água mensalmente, ao longo do ano, para avaliar a variabilidade de materiais e possíveis impactos no tijolo do solo-cimento, né? Além disso, realizar um ensaio de solubilização e lixiviação para avaliar o impacto ambiental do lodo de ETA. Eu, infelizmente, não consegui realizar esse ensaio devido ao valor excessivo para fazer esse ensaio dentro da VCM, né? E dotar a câmara térmica de ventilação para avaliar o comportamento térmico das paredes do tijolo solo-cimento, considerando as frestas entre os blocos e a influência do rejunte no desempenho. Porque, claramente, o tijolo ele apresentava frestas na parede sem o rejunte, né? E como não tinha ventilação dentro da câmara, então, se tivesse, eu acredito que os resultados teriam sido inferiores, né? E teria uma diferença maior o tijolo cerâmico tradicional. E ainda está como sugestão avaliar os fatores de durabilidade do tijolo solo-cimento com lodo incorporado para determinar e comparar com traço sem lodo, né? Seria uma dessa minha pesquisa. E utilizar um sistema com maior capacidade de vedação do equipamento térmico, de modo a permitir um isolamento maior com o exterior e facilitar a compartimentação entre as câmaras do dispositivo. No caso, seria um investimento maior na câmara, né? Utilizando elementos mais caros, né? Eu tentei construir uma câmera de baixo custo, né, que estivesse dentro do meu orçamento para poder construir. Então, talvez utilizar elementos de baixo para a vedação da porta, utilizar não MDF, mas algum outro material para construir a caixa, utilizar lã de rocha para tentar isolar termicamente a área exterior. Então, essas são minhas sugestões. E com isso eu concluo minha apresentação. Certo, João. Então, obrigado pela apresentação, parabéns. E vamos fazer uma pausa aqui na gravação.